Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Eu, como bom assembleiano, sou defensor do posicionamento teológico do pré-tribulacionismo. Portanto, nós pregamos, ensinamos e acreditamos biblicamente que os novos céus e a nova terra são literais. Vou responder bem assim, no hashtag pronto falei. Agora, a segunda pergunta, nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Não dá para te responder essa pergunta em 5 minutos. A gente estuda isso no seminário durante 2, 3 anos, ok? Ok. É claro, opa, esse assunto é um dos assuntos mais complexos da escatologia. Tá? Então, 5 minutos para eu falar pá, 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 pá. Não, é impossível. Eu vou trazer mais confusão do que esclarecimento aos internautas. Então, em respeito aos seus queridos internautas que assinam seu canal, eu vou partir essa resposta a partir do seguinte comentário. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo onde? No paraíso. Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, que o paraíso fica no terceiro céu, ok? Então, o que Jesus disse e o que Paulo disse é a resposta que merece ser respondida. E aí não interessa o que eu digo. Claro que eu fui chamado para eu falar aqui, mas assim, eu sei que eu tenho que responder, obrigado pelo convite, mas o que dá peso mesmo é aquilo que a Escritura diz. Porque a Escritura, ela tem uma coisa que se chama supremacia. Ela está acima da palavra dos homens. Por mais que o nosso currículo Lattes tenha todo aquele cabedal que você leu no começo. E é grande. Segundo ponto, o reino do céu virá até nós? O que Jesus e João Batista disseram quando eles começaram o seu ministério público? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. De O Deus. reino depende, aí depende, porque Mateus gosta de usar o termo Sim. céus, não é? Marcos, Lucas e João, eles usam a expressão Deus. Não, Mas eu não vou ficar não, 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 mas acho que é só o contrário. Acho que Mateus, respeitando os judeus, ele coloca o reino de Deus. Deus e os outros colocam o reino do É. céu, né? É que você colocou o reino dos céus Sim, aqui, sim, sim. Mas é que a né? pregação de João Batista ela é muito enfática, né? Você é chegado o reino de É, Deus, mas isso não vem ao caso. é. Continue. E na primeira pergunta você usa a expressão reino de Deus e o seu programa se chama o Reino em 360. Então, a palavra-chave aqui é reino. Reino. Exatamente. Então, assim, a pregação de João Batista e a pregação de Jesus Cristo a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, é aquilo que está escrito na palavra. Então, vamos ler aqui a palavra. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Mateus 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista disse que é chegado. Aí Mateus 4,17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele é chegado sobre a face da terra através do ministério público destes dois personagens que lemos aqui, João Batista e Jesus Cristo. Agora, para a gente desenvolver aqui um argumento, novos céus, nova terra, reino de Deus, reino dos céus, aí a gente precisa de muito tempo ou fazer um programa só para trabalhar com essa temática, porque o assunto ele é muito complexo, como eu falei, e aí a gente precisaria de mais tempo.
Aí já ficou o gancho pro convite que eu vou te fazer no final aqui. Fica tranquilo, viu? Deus está no Vai controle. ser vai ser com muito prazer, porque a gente vai Deus está no controle. aceitar o convite. Pastor, não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas quando chega nessa questão aqui, eu sinto essa dificuldade, sim, ela está aqui de propósito, e eu costumo dizer que, na maioria das vezes, nós não temos essa resposta. Eu entendo que é um assunto complexo, como você disse, são 2, 3, 4 anos estudando sobre esse assunto, para quem estuda. Outros são apenas entusiastas, lê uma coisa ou outra e acha que já sabe tudo, mas o que eu acredito é a nossa falta de interesse em querer entender aonde realmente passaremos a eternidade. A gente tem esse título de embaixador do reino de Cristo, né? Nós temos esse título. Só que eu costumo brincar que se você conversar com o embaixador da Itália, que eu sempre uso aqui, ele sabe tudo da Itália. Tanto é que ele tem esse título de embaixador. A gente tem um título de embaixador desse reino, só que a gente sabe muito pouco desse reino. E qual o motivo? E eu vejo a falta de interesse. Se você for fazer uma viagem, você vai querer se preocupar com o clima, com que comida, qual que é as questões climáticas daquele lugar, região, onde que eu posso me divertir, onde que eu posso ter sossego, onde é perigoso, onde não é, que tipo de roupa que eu devo usar, qual o idioma, né? Agora, se a gente vai para o céu, ou se o céu vai vir até nós, é uma nova morada para a gente, novos céus e nova terra. Só que a gente não entende nada desse lugar que a gente diz ser habitante, né? A gente fala que a gente é peregrino em terra estranha, mas eu vejo um pouco uma falta de interesse em relação a isso. Por quê? Porque a gente fica num comodismo de que, naquele momento lá Deus revela tudo, a gente vai ter um corpo glorificado, tá? Mas até lá, qual que vai ser a nossa profissão de fé? Como que a gente vai responder isso para os ímpios, para as pessoas que não conhecem o evangelho? Como que a gente vai responder? Ah, não sei, chegando lá eu vou saber. Aí a gente vai conversar com outras pessoas que têm algumas ideias religiosas fora daquilo que nós cremos que é bíblico, só que elas têm convicção naquilo que elas falam. Mesmo estando errado, elas têm convicção naquilo que elas falam, porque elas buscam, se interessam, mas era só isso que eu quis colocar. A gente patina nessa área muitas vezes, porque eu creio que existe um pouco de falta de interesse da nossa parte de reconhecer realmente para onde a gente vai. Bora para a próxima? Ou você ainda quer um pouquinho? Só um adendo aí, bem rapidinho, Pode. é um beijinho na flor. Beijinho na Nós flor. trabalhamos, tudo que você disse é muito importante, só preciso fazer um adendo bem rapidinho. Uhum. Nós trabalhamos na questão da grande comissão, no ide e pregai, tá? Eu digo ide e pregai no sentido de evangelização fora das quatro paredes da igreja local, no sentido de alcançar vidas para Cristo. O discurso que nós, assim, utilizamos nessa evangelização é a mensagem sempre da salvação, da soteriologia, da salvação, e quando somos questionados e abordados, porque o pessoal quer saber e eles querem perguntar para a gente na Eu vou para evangelização. onde depois? Aonde a gente vai? Então a nossa resposta é assim: nós vamos para o céu. Mas como assim? E se como assim a gente não prolonga, porque já é o assunto do ide e ensinai, Sim. do ensinamento que será dado no discipulado para a pessoa ser encaminhada, assim como foi o Apolo. A Bíblia diz que Áquila e Priscila falaram um pouquinho para ele do que ele precisava naquele momento, e depois teve um discipulado onde eles encaminharam o Apolo acerca de outros assuntos que são mais complexos, mais densos. Mas eu agradeço também a sua colocação, Fabrício. A gente precisa realmente ter essa convicção para onde nós iremos. Então, nós, quando trabalhamos com a questão da evangelização, a gente sempre foca o assunto da salvação em Cristo. Esta é a mensagem protagonista. E quando somos questionados para onde iremos, a resposta é bem curta e objetiva. Vamos para o céu. Aí, quando a pessoa fica frustrada, não, mas me explica um pouco mais. Aí a gente vai encaminhar a pessoa para um discipulado, para um estudo bíblico, porque aí já vai entrar no assunto do telhado da casa. Podemos ficar nessa inércia de não ter interesse? Podemos,
mas precisamos parar de querer usar o título de embaixador. Só isso. É só mudar um pouco a visão. Porque se você é um embaixador, você tem que saber do reino que você é embaixador. Isso é fato, pastor. Não tem como fugir. A gente não tem dado as respostas de um embaixador para as pessoas. Concordo. Mas então tira esse título. Porque se for para ter o título, vamos ter direito. Mas vamos lá, sexta pergunta.